Hebreus 12, de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos por tudo aquilo que já aconteceu aqui neste culto, que serve para glorificar o Teu nome, apresentar um serviço, prestar um culto ao Senhor, mas também para a nossa própria edificação, pois carecemos dos meios de graça, carecemos da comunhão dos irmãos, carecemos de cumprir aquilo que o Senhor nos criou para fazer, a adoração ao Teu nome. E nós aqui estamos adorando, bendizendo, louvando, reconhecendo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto nossa vida tem um sentido, uma razão muito especial, por causa do Senhor, daquilo que o Senhor fez através do Teu Filho e da obra do Teu Espírito, aplicando tudo isso em nossa vida. Nós que antes estávamos andando por aí, mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo. Louvado seja o Teu nome. E ajude-nos, ó Deus, a não esmorecermos, a não desanimarmos na fé. Durante a nossa caminhada terrena, que o Senhor, ó Deus, venha empolgar o nosso coração, que a Tua palavra venha trazer o poder que precisamos a cada dia, para superarmos as tribulações e olharmos firmemente para Jesus. Fica conosco nesse momento, pedimos Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 11, ele fala de vários personagens do Antigo Testamento, e a ênfase ali do capítulo 11, como nós já vimos, tem mais a ver com uma caminhada com Deus, a caminhada do povo de Deus com o Senhor, uma caminhada de fé. Citando vários exemplos, a começar de Abel, o autor aos Hebreus, ele expõe a vida de várias pessoas, como estes homens e mulheres andaram firmemente pela fé no Senhor Jesus. Mas é interessante que agora, ao entrar no capítulo 12, a ênfase maior recai não só sobre um andar, mas se você pôde notar no texto, tem mais a ver com uma corrida. Não mais uma caminhada, mas uma corrida, ou uma maratona, que é o exemplo usado aqui pelo autor aos Hebreus, que era o comum do tempo deles. Vamos lembrar que eles estão vivendo no Império Greco-Romano, as Olimpíadas foram inventadas séculos antes, anos antes, e a grande prova das Olimpíadas, a maratona, os 42 quilômetros de corrida. A ênfase do autor aos Hebreus é mostrar ou fazer um paralelo da caminhada terrena, da nossa corrida cristã com uma maratona, ou como se fosse uma maratona de fé. Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos hoje sobre isso, a maratona da fé. De que maneira nós devemos correr com Cristo, firmemente com Cristo, olhando firmemente para o alvo que é o Senhor Jesus e aquilo que o texto vai nos ensinar. Mas quando nós olhamos para a vida das pessoas, da sociedade como um todo, como é triste ver que a sociedade caiu num tremendo caos, num tremendo desespero. Eu já falei isso algumas vezes, falamos também algumas vezes na escola dominical, na classe de pais, como a sociedade moderna e pós-moderna, ela está inserida num contexto do desespero. E nessa semana, duas notícias chamaram a atenção na mídia. Eu não vi direito, mas uma através da Renata, outra através do Theo lá em casa, eu vi e lamentei. É motivo de lamentação. Um empresário dessa semana, eu acho que na cidade, sei lá que cidade, no Paraná, se eu não me engano, ele gravou um vídeo
e se suicidou, né, gravando tudo isso. Ele gravou dizendo que ia fazer e fez. Um carro em alta velocidade, ele tirou a própria vida. Antes ele deu instruções para a filha e tudo mais. No seu desespero, ele tirou a própria vida. E logo em seguida, um dia depois, o Theo me mostrou um senhor na estação do metrô, numa das estações do metrô aqui de São Paulo, ele incendiando o próprio corpo, todinho pegando fogo, e as pessoas ali em desespero ao redor, dizendo: não faz isso não, entrega a sua vida a Jesus, sabendo que aquele homem, né, provavelmente iria morrer por causa daquilo, e muita gente desesperada tentando falar de Jesus para ele, e ele pegando fogo literalmente. Quando a gente olha para essas imagens, irmãos, a gente fica triste, nós nos entristecemos, porque o homem chegou numa degradação total, porque ele se afastou de Deus. O homem, ele foi criado de maneira maravilhosa. Quando nós olhamos para um ser humano, nós precisamos ver a maravilha da criação de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o ser humano, mesmo que ele se apresente a nós de maneira tão degradada, como um morador de rua, como um drogado. Nós temos que amar o ser humano só pelo fato dele ser imagem e semelhança de Deus. Nós temos que sofrer com ele quando ele sofre. Nós temos que anunciar o Evangelho a ele, desejando que ele encontre o real sentido da vida. Mas infelizmente as pessoas estão vivendo cada vez mais de maneira desesperada, porque elas se afastaram do Senhor. Nós temos estudado na classe de apologética, no Instituto Bíblico, de que maneira essa degradação começou a acontecer na humanidade. E vários movimentos filosóficos surgiram. Por exemplo, surgiu primeiro, depois do teísmo, que é a crença em Deus, que é o que nós cremos, Deus que governa e criou todas as coisas, surgiu o deísmo. E o deísmo, ele coloca Deus presente, mas um Deus diferente, um Deus que não se relaciona com o ser humano. Um Deus do relógio, que deu corda a este mundo com as leis da natureza e deixa a natureza viver, né, de maneira autônoma ou de acordo com as leis da natureza. Mas não é assim que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus presente, o Deus da providência, um Deus que toma cuidado da gente em toda e qualquer situação. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Cada detalhe do que acontece no nosso dia tem a ver com a mão de Deus agindo, até os problemas que nos sobrevêm. Mas o deísmo diz que não. E a próxima etapa, depois do deísmo, vem o naturalismo, que aí tira Deus da jogada completamente. Deus não mais existe. As coisas se desenvolveram de um acaso, de uma evolução, e Deus então é deixado de lado. E aí o desespero é só uma questão de tempo. Porque o homem, se achando tão sábio, inculcando-se por sábio, tornou-se louco, diz Paulo aos Romanos. Porque ele caiu na loucura de achar que a vida sem Deus é melhor, da não existência de Deus é melhor, de não querer um Deus se intrometendo em sua vida é melhor. E a próxima etapa, então, vem o que nós chamamos de niilismo, do tremendo desespero, de achar que Deus realmente está morto. E se Deus está morto, nós vivemos uma tremenda loucura, porque nós não temos o que fazer com a morte, não há o que dizer de esperança após a morte. E as pessoas vivem dessa maneira, desesperadas, e o reflexo disso nós vemos na própria cultura. A arte moderna, por exemplo, não tem mais valores, qualquer coisa é arte. Não há princípios, não há valores, não há palavra de Deus para dizer se sim ou se não, ética e moral não há. Tudo o que acontece na vida acontece por acontecer. E a sociedade entra num tremendo desespero, isso deu base para Hitler fazer o que fez na Segunda Guerra Mundial. Depois vem o existencialismo, que tentou dar respostas, mas também não conseguiu, porque trouxe a ideia de apenas ser. O que importa é ser, não há esperança para a vida futura. Um dos grandes escritores do existencialismo, um homem ateu a vida inteira, Albert Camus, ele escreveu várias coisas contra a existência de Deus, mostrando que a nossa vida existe só aqui, o importante é o aqui e agora. Mas ao final da sua vida, um pastor que saiu dos Estados Unidos e abriu uma igreja em Paris, impactou o coração de Albert Camus. E aquele homem começou a desejar Deus,
Aquele homem começou a rever as suas ideias, e ele desejou ser até batizado, professar a sua fé, mas o pastor entendeu que ainda não era momento. Então ele volta para os Estados Unidos e combina com ele: quando eu voltar a Paris, nós vamos conversar melhor sobre a questão da fé, e se você estiver preparado, você vai professar publicamente a sua fé. Não deu tempo. Albert Camus sofreu um acidente e morre em fevereiro do ano seguinte, num acidente automobilístico. Quem sabe, tomara que tenha crido no Senhor, mesmo que não deu tempo de professar a sua pública profissão de fé, mas ele estava mostrando que tudo aquilo que ele defendeu, da não existência de Deus e da loucura que a sociedade caiu, ele estava revendo. E muitos escritores da época revendo, dizendo assim: eu acredito que Deus não existe, mas como eu gostaria que Deus existisse. Porque Deus dá sentido à vida. Deus dá norte para a gente, Deus dá uma direção. Nós sabemos que estamos aqui na caminhada terrena, não porque queremos ou porque existimos simplesmente, mas porque há um Deus que planejou a nossa vida desde a eternidade. Há um Deus que cuidou da gente e que do milagre da concepção, através dos nossos pais, Ele nos sustentou e nós nascemos. E durante toda a nossa caminhada aqui terrena, por sua providência, Deus trabalhou em nosso coração e trabalha e sempre vai trabalhar. Todas as coisas que acontecem estão debaixo do poder e da autoridade de Deus. E nós somos fruto de um Deus que nos governa, nos mínimos detalhes. Que governa todas as coisas que acontecem no nosso dia, não para a gente viver em murmurações, em reclamações, mas para nós reconhecermos a direção dEle. E nos aproximarmos cada vez mais, reconhecendo, carecemos de Deus, carecemos da graça do Senhor. Irmãos, a sociedade anda num tremendo desespero, porque ela não corre a maratona da fé. Ela corre confiante na sua própria sabedoria. Os jovens correm achando que, porque têm saúde, eles vão conseguir chegar lá. E se gabam da força física que possuem. Quanto tempo vai durar essa força física? Você já fez as contas? Você já parou para calcular? Quanto tempo você vai ter o vigor físico para correr uma maratona? Você vai ser jovem a vida inteira? Ou se gabam porque tem um diploma de faculdade, ou porque é um doutor, um pós-doutor? E do que vai adiantar esse diploma? Se as questões mais profundas da alma, o seu diploma não responde, não faz diferença alguma. Se Deus te chamar hoje, do que vai adiantar a conta bancária totalmente cheia? Se nós não temos Deus dirigindo a nossa vida, ou não temos essa consciência de que Deus tem um propósito em tudo que acontece, e nós nos submetemos a Ele sempre. As pessoas estão correndo de maneira desesperada, sem norte, e elas não chegarão a lugar algum. Aliás, essa é a ideia do próprio niilismo, né? Elas correm em círculo. Aí vem um outro e faz: não, esse é um outro círculo. E vai um outro círculo, elas não saem do lugar. Mas nós corremos para o alvo, nós corremos para a consumação, nós corremos para a direção de Deus, porque nós cremos num Deus que governa todas as coisas por um propósito específico. A maratona da fé, ela demonstra algumas coisas importantes, ou ela requer de nós algumas coisas importantes. Eu queria fazer uma pesquisa aqui. Alguém já correu aqui uma maratona, 42 quilômetros? Alguém aqui? Ninguém? Hoje os atletas não vieram hoje? Adilson. Presbítero Adilson, mais alguém? Meia maratona, aí é mais fácil, né? Meia maratona, já tem mais alguns nomes aí. Né? Irmãos, para correr uma maratona, e a gente está pensando na questão espiritual, é claro, mas a ênfase do autor aqui tem a ver com as questões físicas. Então, para correr uma maratona é necessário preparação, ok? Não é qualquer momento que você vai falar assim: eu vou marcar para correr a Maratona do Rio agora em junho e vou no próximo mês já correr. Você vai se acabar, aliás, você nem vai chegar até o fim. Não é verdade? Não é assim, exige uma maratona, aliás, exige uma preparação. E aí o texto vai mostrar isso. Olha só: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Vamos por partes aqui. Algumas coisas importantes que o autor aos Hebreus coloca. Ele diz assim: nós precisamos olhar e lembrar que há exemplos de pessoas do passado que venceram.
Elas são inspiração para a gente. Elas servem de exemplo para a gente. Nós não podemos deixar de lado isso. Nós precisamos olhar para aqueles servos do passado, aquilo que está descrito em Hebreus 11, e lembrar disso. Aqueles homens e mulheres venceram, homens dos quais o mundo não era digno. Eles nos servem de exemplo. Cuidado com a má interpretação da palavra, porque algumas pessoas interpretam esse texto dizendo assim, que lá no céu há uma grande testemunhas ali, como num estádio, olhando para nós. Esquece isso, hein, gente? Isso é necromancia, isso é espiritismo, isso não é bíblico. Aliás, a necromancia, segundo Deus, é abominável ao Senhor. Deuteronômio 18. Aqueles que morreram, eles não têm contato algum com quem estão aqui na terra. A Bíblia deixa claro isso. Então esquece isso. E, portanto, se isso não existe, se não é isso que o texto está dizendo, não adianta você mandar recadinho no Facebook ou no Instagram para aquele parente seu que morreu. Não adianta. Ele não vai pegar o seu recado. Entenda isso. Tá? O crente não faz isso. Diferente de você escrever um recado em qualquer outro lugar, pode ser no Facebook, no Instagram, mostrando a importância que o seu parente tem para você. Ou que teve para a sua vida. Aí não tem problema nenhum. Você reconhecer o que essa pessoa foi importante para a sua vida, mas você não está falando com ela, ok? Não dá mais para falar com quem morreu. Por isso que a gente tem que amar as pessoas enquanto elas estão vivas, demonstrar amor a elas enquanto elas estão aqui. Uma vez que elas estão na presença de Deus, elas não têm mais entendimento do que acontece aqui. Então o texto não está se referindo a pessoas lá no céu, olhando para nós como que torcendo pela igreja. Não é isso. O texto está dizendo que esses homens e mulheres foram testemunhas. Quem era uma testemunha? Um mártir. A palavra aqui é mártir. O que era uma testemunha? Era aquele que viveu de uma forma tão íntima com Deus, tão dedicada ao Senhor, que ele deu a vida por essa causa. E ele morreu por isso. Mártir era aquele que morria pela causa. Então nós temos vários mártires no Antigo Testamento, na época da igreja, pessoas que foram perseguidas e que deram a vida pela causa de Deus, que deixaram as riquezas do Egito, como Moisés, as riquezas do mundo, para passar por dificuldades. Por quê? Porque ele dedicou a vida para o Senhor. Isso é um mártir, uma testemunha. Tá? Então é o exemplo da vida deles que serve para nos empolgar. Ou seja, quando você correr uma maratona, lembre-se disso, o presbítero Adilson já correu, eu vou conseguir também. Quando você estiver lá com 40 quilômetros já percorridos, você vai lembrar, o presbítero Adilson conseguiu. Ele é a minha inspiração, né? Meu exemplo. É essa ideia de você olhar para os servos do passado e ver que a vida deles não foi fácil. De que eles tiveram que abandonar um monte de coisas, de que eles passaram por muitos sofrimentos, mas Deus foi com eles, e eles venceram, eles conseguiram, nós também conseguiremos. É essa a ideia de nos empolgar, de nos animar a caminhada ou a corrida cristã. Aliás, é interessante isso, a expressão usada aqui, correr com perseverança, a carreira, tem a ver com agonia. Carreira é a palavra para agonia no grego. Não é fácil correr 42 quilômetros. Não é fácil correr pela fé. Viver pela fé muitas vezes é uma caminhada de agonia ou agonizante. Nós passaremos por muitas provações. É muito mais fácil, entre aspas, andar longe de Deus, afastado de Deus ou não querendo Deus por perto. Você vai ter menos problema, menos perseguições. O Satanás vai abrir as portas, você vai ser, entre aspas, né, muito abençoado. Só que você vai chegar lá no final e você vai ver que você correu em vão. Daí não vai adiantar nada. Né? Então, olha só, o texto diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha, exemplos que foram dados no capítulo 11, que servem de testemunhas a todos nós. E aí o texto diz que nós devemos fazer o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Duas coisas que o autor aos Hebreus coloca aqui. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Antes disso, eu lembrei de uma história. Nosso irmão Rafael Querino, todos sabem que era campeão em triatletismo da seleção brasileira, antes sofreu um acidente. E nós íamos visitar, quando ele morava aqui, eu fui várias vezes visitar ele com o Marcos Barbosa, que está lá no Canadá, Marcos da MPC. Da Mocidade para Cristo.
E outro dia, eu achei muito legal, porque o Rafael querendo deu uma bronca no Marquinhos. Porque o Marquinhos é da área da educação física, todo saradão, né? Todo cheio de músculos e corre isso e aquilo. Daí ele chegou para o Rafa e falou: Rafa, você não sabe o que eu fiz? Eu falei: fala aí. Corri uma maratona. O Rafa deu uma bronca no Marquinhos. Você é louco, você acaba com o seu joelho. Marquinhos, que é da área do esporte. Ele falou: para você correr uma maratona, você tem que fazer um preparo e leva meses e meses para você não se acabar. Preparação. Estamos falando de gente profissional, que sabe o que está falando, né? Sabe o quanto pode ser delicado, preocupante se você correr e forçar e se machucar. Então, olha só. Eu achei muito interessante, né? Porque ele deu uma bronca e foi muito até engraçado a cena, eu vendo o Rafa dando bronca no Marcos. Mas o texto vai mostrar agora uma outra lição interessante. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia. A palavra desembaraçar aqui do peso, sabe o que significa literalmente? Emagreça primeiro. Corra mais leve. Não corra pesado. É claro, o texto está fazendo uma ligação, uma questão espiritual, usando questões claras, óbvias. Se você correr com muito sobrepeso, você vai acabar com o seu organismo, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Então você, para se preparar para uma maratona, você tem que deixar de lado todo o sobrepeso. Então o texto está dizendo: deixe de lado aquilo que te atrapalha. Qualquer coisa na vida que te atrapalhe na caminhada com Deus, deixe isso de lado. Eu usei um exemplo hoje de manhã do presbítero Lu Priolo, num dos seus livros sobre educação de filhos. Ele falava com a sua filha, que ele dizia assim: ó, eu não vou dentro de casa, na nossa nova casa, nós mudamos, não vai ter TV a cabo. E aí a filha falou: pai, mas eu queria tanto a TV a cabo e tal. Eu falei: filha, sabe por que nós não vamos ter TV a cabo? Porque a Bíblia diz que se o olho te faz pecar, é melhor se arrancar o olho do que viver com o teu olho e não ir para o céu e para o inferno. Não é isso que Jesus diz? Então existe um ensino da palavra que é a amputação radical. Ou seja, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, arranque isso da sua vida. Não é um pecado em si mesmo. Assistir televisão não é pecado. Só que o Lu Priolo disse assim: filha, eu como seu pai, eu não estou tendo maturidade para assistir TV. E eu estou perdendo muito tempo com TV. E o meu tempo que eu deveria dedicar à oração, ao ensino da palavra, às coisas do dia a dia com Deus, eu estou jogando fora, desperdiçando com a TV. Então aqui em casa, enquanto eu não aprender a lição, não vai ter televisão. Aí nós falamos hoje pela manhã, né? Será que a gente não precisa deixar um pouquinho isso de lado? Amputação radical, cancelar algumas mídias sociais ou não pegar o celular algumas vezes. Quanto a gente perde tempo com essas coisas, né? Com televisão e tudo mais. Então, se você quer correr a carreira cristã, você precisa se desembaraçar daquilo que te atrapalha. Desembaraçar, jogar fora, tirar o peso. E aí o texto diz uma outra expressão: do pecado que tenazmente te cerca, te assedia, que gruda em você. E aí agora sim tem a ver com o pecado. As coisas que desagradam a Deus precisam ser deixadas de lado. A figura aqui usada agora não é simplesmente do peso do indivíduo que está correndo, mas aquilo que ele está usando. A sua vestimenta, o seu calçado precisa ser adequado. Quem faz corrida aqui sabe o que eu estou falando. A camisa ou a camiseta é um tecido específico, o shorts é um tecido específico e principalmente o tênis é específico, não é verdade? Porque se não for específico, você pode ser mais lento, você vai ter mais dificuldade, você vai cansar mais. É essa a ideia. Aliás, naquele tempo, muitos corriam praticamente nu, quase nu, para tirar todo o peso possível do seu corpo. Então, os corredores dos atletismos lá, das Olimpíadas, eles corriam com pouquíssima roupa para se desembaraçar de todo o peso e do pecado. O que o autor aos Hebreus mostra é que nós precisamos fazer isso na nossa vida espiritual. Se tem algo que está atrapalhando, se tem algo trazendo peso para nós, isso precisa ser jogado de lado, precisa ser deixado de lado. Irmãos, isso me faz pensar algo que aconteceu comigo no começo da minha caminhada cristã. Eu cheguei lá na igreja presbiteriana de Rude Ramos, e pouco tempo eu já estava liderando o grupo de jovens, e eu tinha um costume, eu gostava muito de escrever cartas.
gostava de escrever carta aos irmãos. Chegava alguém, visitante, eu escrevia cartas, a mocidade ali, a igreja inteira, vários receberam cartas que eu escrevia, daquilo que eu estava aprendendo da palavra, eu costumava compartilhar. E chegou um jovem lá, sobrinho de um presbítero lá, que era da nossa igreja. Aquele jovem começou a frequentar a nossa igreja, mas as coisas da vida começaram a pesar. Ele namoro que não era santo. Ele vivia por aí, não fazendo a vontade de Deus, e para ele se voltar para Deus era um preço muito alto. E uma das coisas que aquele jovem fazia, ele tinha 19 ou 20 anos, era pular de paraquedas. Quase todo final de semana ele ia pular de paraquedas lá em Boituva. E aí um dia eu peguei esse texto de Hebreus 12 e eu escrevi para ele. Você imagina se você estiver pulando de paraquedas e de repente o paraquedas embaraçar todinho? Como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar lá embaixo? E eu lembro que eu escrevi, a única coisa que eu lembro da carta que eu escrevi para ele foi isso. E até hoje a mãe dele, quando me encontra, ela diz, eu tenho a carta dele guardada até hoje. Dias depois que eu escrevi a carta, saindo do boliche aqui da Almirante Delamare, aqui no Heliópolis, esse jovem foi assaltado, acharam que ele ia reagir ao assalto, ele tomou um tiro na cabeça. Ficou 7 dias internado e morreu. E eu fiquei pensando, tomara que aquela carta que eu escrevi tenha feito alguma mudança na vida dele. Era a esperança da própria mãe dele. Até hoje ela fala, olha, eu te agradeço pela carta, porque eu tenho até hoje, eu lembro direitinho do que você escreveu. Tomara que a palavra de Deus tenha feito isso. Porque nós não sabemos quando vai ser o final da nossa caminhada terrena, da nossa corrida cristã. Eu não sei se vai ser daqui um ano, daqui um dia, daqui algumas horas, ou daqui a 20 anos. Alguém sabe? Nós não sabemos quando vai chegar o momento do encontro com Deus. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha. Então, a preparação, diz o texto aqui, preparação para correr firmemente ou com perseverança, com paciência, não desistindo da carreira que está proposta, mesmo com agonia, mesmo sendo difícil, prepare-se para a corrida, para a caminhada terrena. Mas não só a preparação, como a concentração. Vejam o que diz lá o texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe firmemente, o corredor, o atleta, ele não pode se distrair olhando para qualquer lado ou ficar olhando para trás. Ele pode tropeçar, ele vai perder o alvo, ele tem que olhar para frente, para o alvo, olhar firmemente, não tirar os olhos, não se distrair em hipótese alguma, olhar firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Vejam que agora ele diz assim, Jesus é muito mais do que os exemplos que foram dados de pessoas que viveram pela fé. Jesus é o autor. Toda a fé faz sentido porque ele existe. A fé só tem sentido por causa de Cristo. Ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. Nós podemos correr pela certeza do que ele fez, do que ele nos deu quando morreu na cruz. Então nós temos que olhar firmemente para Jesus, aquilo que Jesus ensinou Pedro a fazer, quando naquela tempestade ele desceu do barco, enquanto Pedro olhava para Cristo, tudo ia bem. Mas ele tira os olhos de Cristo, olha para a força do vento e da tempestade, ele começa a afundar. É assim com a gente. Se você tirar os olhos de Cristo, se você começar a olhar para o seu problema, e desesperadamente olhar mais para o seu problema, e toda hora você olhar para o seu problema, tirar os olhos de Cristo, você vai enlouquecer. Você vai perder a paz, que excede todo entendimento. Olhar para Cristo, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. É necessário haver concentração para aquele que corre. Ele não pode se distrair em hipótese alguma. Então ele precisa olhar com concentração para Jesus. O qual, vejam lá o que diz o texto, verso 2, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, o texto que foi lido aqui em Filipenses 5, pelo grupo de louvor, em troca da alegria, da glória toda ali que ele tinha, mas ele sabia que uma vez que ele retornasse ao céu, cumprindo a sua missão, ele receberia algo muito especial da parte de Deus. Assim como todos nós receberemos algo especial da parte de Deus. Então, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha.
A morte de cruz era vergonhosa. Eram só escravos e piores criminosos que morriam na morte de cruz. Mas Jesus estava disposto a passar por toda essa vergonha. Para quê? Para estar assentado à destra do trono de Deus. É por isso que Apocalipse vai dizer isso, que aquele que corre olhando firmemente para Deus vai se assentar com Cristo nos céus. Nós temos então toda na nossa corrida, nós temos essa nossa concentração. Cristo venceu e nós com Ele venceremos. Pelo nosso tempo eu vou ter que passar rápido aqui para a última parte, que tem a ver com a disposição em correr. Então a preparação, a concentração e a disposição em correr. Verso 3, o texto diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, algumas coisas importantes aqui. A ideia de considerar aqui é: faça um cálculo, preste atenção, perceba a importância, considere atentamente aquilo que Cristo fez. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Você vai suportar, não desista. Andar com Deus não é fácil, é uma caminhada difícil. Em nenhum momento há promessa de que seria fácil. Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. É só isso que ele disse? O que ele diz mais? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanime, não desista. A caminhada na carreira cristã ela é muito difícil. Faça o cálculo. Veja se você está disposto a pagar o preço por andar com Cristo. Mas vale a pena. Não desista, não fatigueis desmaiando em vossa alma. Não desanime. Vai ser difícil, vai ser cansativo, mas você vai chegar lá. Irmãos, aconteceu algo interessante com a gente em janeiro. Nós fomos para o Rio de Janeiro e a Renata e a Samara queriam muito fazer a trilha da Pedra da Gávea. E eu entrei nessa onda e me lasquei. Me lasquei. Por quê? Porque a gente nunca foi nesse negócio, né? É um dos morros mais difíceis do Rio de Janeiro para subir. Não é uma caminhada tão longa, são 5 quilômetros, 3,5, um pouquinho mais de 3,5, se for até o topo lá, então é tranquilo até, em quilometragem. Só que é muito íngreme, sobe demais e passa por terrenos bem difíceis. Então, nós não conhecíamos, nós resolvemos, nós vamos chegar lá, um dia antes do Rio de Janeiro, no dia seguinte vamos com um guia turístico, né? E pegamos lá o guia turístico para fazer essa caminhada da trilha da Pedra da Gávea. Só que nós chegamos um pouquinho mais cedo no Rio, quer dizer, ficamos um tempão na serra, porque tinha um acidente na serra. Então ficamos um tempão lá na serra. Conseguimos chegar no finalzinho da tarde no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, e fomos para a praia. E eu não sei se foi na praia, porque depois da praia nós fomos para o shopping. O fato é que provavelmente nós pegamos virose. Por quê? Porque nós fomos para o shopping, saímos da praia, fomos para o shopping. A noite anterior, para subir a Pedra da Gávea, eu não dormi nada bem, foi horrível. Sabe quando não desce o que você come e fica ali, né, intragado, está travado, tá muito ruim, não tem a digestão correta. Eu amanheci muito ruim. E aí preocupado, como é que eu vou subir esse morro desse jeito? Irmãos, a questão foi uma grande tortura para nós subir aquele morro, porque eu comecei a passar mal logo no início, o Gael passou mal, o Theo passou mal, mas foi até o final. Eu, a Renato e o Gael fomos, só faltou a carrasqueira final, faltou só subir no topo da pedra, eram poucos metros, mas era a parte mais perigosa, que inclusive tem acidente. Aí eu falei, não, eu não vou, não dá, não tem como nem segurar o Gael, então eu não vou, outro dia eu volto nesse negócio aqui, né? Mas aí eu falei, eu estava passando tão mal, ia demorar para eles descerem, eu falei, eu vou descer esse negócio sozinho. 2h30 de descida, de subida eram 3h30, de descida 2h30, eu sem conhecer a trilha direito, passando mal. Eu escorreguei nas pedras, caí algumas vezes, foi uma beleza, uma beleza. Aí passa um senhor, olha, eu já fiz a primeira vez que eu vim para cá, eu passei mesmo, igual você, foi mal, mas você vai voltar aqui e tal, dando um incentivo, né? Mas eu fiquei pensando, como a gente entra numas ciladas, né? Mas isso serve para a gente aprender.
Isso serve para a gente entender como a caminhada cristã é da mesma forma. Há momentos difíceis. Quando eu escorreguei numa rocha ali ao descer, era uma rocha lisa, era muito difícil, e aí eu escorreguei e caí. Eu lembrei do Salmo 42. O texto diz isso lá, né? Você vai escorregando e caindo cada vez mais. Então a gente começa a fazer um paralelo com a nossa vida. A vida é cheia de terrores, de tristezas, de tribulações, de momentos de agonia. Mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Muito mais do que um guia turístico, Deus está conosco, Ele nos sustentará, Ele nos ajudará, Ele será a força que a gente precisa em cada uma das situações. Vale a pena a gente confiar em Deus e não viver de maneira desanimada. Essa semana a Renata estava falando algumas coisas que eu achei até engraçado, qualquer hora trazer no púlpito aqui. Ela disse assim, às vezes a gente precisa levar um tranco. E ela falou, por que você não fica na fila lá, em vez de cumprimentar os irmãos, fica com um desfibrilador? Né? A pessoa vai te cumprimentar, você dá um tranco nela, para ver se ela pega no tranco. Aí ela falou assim, será que, em vez disso, pega o cabo de chupeta lá, de bateria, né? E dá um choque no pessoal, dá um choque na gente, a gente precisa disso, irmãos. Porque a gente se desanima facilmente com os problemas da vida. Não é verdade? O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é não desanimem. A caminhada com Cristo não vai ser fácil, mas não desanimem, não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Confie em Deus. Não desista da fé, não desista de Deus, porque muitos estavam sendo assediados a voltar ao judaísmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que derramou sobre nós uma graça maravilhosa, uma graça que nós não temos como calcular, como já foi cantado aqui, 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus. Nós vamos ouvir um hino pelo coral que fala dessa maravilhosa graça, agradecendo a Deus porque essa graça nos alcançou. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe.